E aí, galerinha? Então, estamos iniciando mais uma semana, né? Hoje, terça-feira, nós vamos para a nossa aula de matemática. E o assunto de hoje é representações dos números. O que isso quer dizer, né? Vamos para a nossa imagem de abertura. Aqui na nossa imagem de abertura, nós temos um papel, né? Com alguns furinhos e uns números. Alguém já viu esse papel? Ou sabe o que ele significa ou para que ele é usado? Então, nós vamos descobrir agora, né? A nossa representação dos números quer dizer o quê? Que os números, eles podem ser representados de várias formas. Antigamente, né, uma das nossas primeiras numerações foi a numeração egípcia, em seguida veio a numeração romana e a mais conhecida e utilizada hoje, que é a indo-arábica, que é a nossa numeração, os números que nós conhecemos hoje, ok? Mas para nós podermos entrar nesse assunto, nós vamos começar falando de duas numerações específicas. E aí eu te pergunto, durante toda a história da humanidade houveram diversas formas de representarmos os números. Você já ouviu falar dessas diferentes representações? Então você já tinha ouvido falar nessas representações que eu acabei de citar aqui? Numeração egípcia, romana, a nossa numeração de hoje, né? E aí, algumas representações numéricas são utilizadas atualmente e outras não, ok? Quais representações ainda são utilizadas no Brasil? Então, você vai responder qual representação de números ainda é utilizada hoje, de todas que já existiram, qual que ainda é utilizada no nosso país, ok? E aí, continuando, nós vamos aqui falar de duas representações bem específicas, que são elas, representação em libras e a representação em braille. E aquele nossa imagem lá de cima é a nossa representação em braille, certo? Então, aqui nós temos os nossos números representados em libras. Libras é a forma de sinais, né, para aquelas pessoas que são surdas, geralmente surdo-mudo, então eles se comunicam através de libras, da língua de sinais, ok? Então, aqui nós temos a nossa numeração em libras. Então, vamos lá. Preste atenção, porque no final da aula eu vou lançar um desafio para vocês, ok? Vamos lá. Primeiro, nós temos o número 0. Espero que vocês estejam enxergando direitinho. Então, nós temos aqui o número 0. Em seguida, nós temos o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, ok? Número 6, o número 7, é um pouco difícil para a professora também. O número 7, o número 8 e o número 9, ok? Então, nós temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os nossos números em libras, beleza? Agora nós vamos para a nossa numeração em braille. E aí eu transportei aqui para o quadro para ficar melhor, para nós podermos entender. O sinal de braille, ele tem uma coisa em comum. Tanto os números como o alfabeto, eles são usados o mesmo símbolo para basicamente todos. Então, os números, o que vocês vão poder perceber, depois vocês dão uma olhadinha aí no livro de vocês, que os números e as letras, eles usam os mesmos símbolos. Só que ocorre uma pequena diferença, que é o que vai fazer você descobrir quando é letra e quando é número. Que diferença é essa? Os números, eles vão vir
acompanhados deste sinalzinho aqui, ó. Então, geralmente o braille, ele é utilizado, só lembrando, o braille ele é utilizado para pessoas com deficiência visual. Então, ele vai lendo aqui através de pontinhos, de furinhos no papel, como a gente viu naquela imagem lá em cima. E nesses furinhos vão estar demonstrando letras ou números. E aí, para o sistema de numeração, o que vai acontecer? Vão ser 2 quadradinhos. O primeiro vai vir esse símbolo aqui, como se fosse um L invertido. Então, vão vir 1, 2, 3 furinhos em pé e 2 furinhos deitado. E em seguida vem o outro quadradinho que representa o número, ok? Então, nós temos aqui, ó, a forma escrita em braille do número 1. Então, primeiro ele vem o símbolo e em seguida o número 1, que é um furinho, ok? Seguido do número 2, 2 furinhos, sempre com o símbolo na frente. 3, 2 furinhos, só que aqui, ó, ele está em pé e aqui ele está deitado, ok? Número 4, número 5, número 6, número 7, um quadrado, né? Número 8. Nota que o número 8 ele é parecido com o número 6, só que aqui o número 6, ó, tá para baixo e aqui tá para cima, né? E aqui também o número 4, ó, só que lados opostos, né? Lados opostos. Número 9 e o número 0, né? Então, vocês podem perceber que sempre vai acompanhar esse símbolo na frente de todos os números. E nas letras, não. A letra A é esse mesmo símbolo aqui, ó, apenas um furinho. Só que ela não leva esse outro quadradinho com um Lzinho ao contrário na frente. Ela é só um, entendeu? Então, assim nós diferenciamos os números das letras na escrita de braille, sempre com esse símbolo na frente, ok? Agora, preste atenção que eu vou lançar o desafio aqui para vocês. Então, depois vocês podem acompanhar aqui, só descendo um pouquinho, vocês podem acompanhar aqui, ó, a diferença, né, do alfabeto para os números. Acompanha aí no livro de vocês depois. A única diferença é que nos números aqui na frente vai ter esse símbolo, ok? E aí, aqui no nosso Mão na Massa, nós temos, ó, agora escreva o seu nome em braille. Então você vai pegar uma cartolina ou um papel grande que eu possa conseguir ver no vídeo. Você vai fazer um vídeo. Você vai escrever o seu nome, só o primeiro nome, em braille, ok? Utilizando aqui a escrita, tá aqui todas as letras em braille. Então, você vai fazer esse desenhozinho aqui em uma cartolina ou em um papel que fique um pouco grande para me poder visualizar no vídeo. E em seguida, você vai dizer a sua idade em libras, Então, agora eu vou dizer a minha idade para você. Eu tenho isso aqui. Quem sabe que idade é essa, né? No final do vídeo você vai falar lá. Então, vamos lá, o nosso desafio, você vai fazer o seu nome em braille, desenhar lá numa folha ou numa cartolina bem legal para a tia ver e falar a sua idade em libras. Braille é a linguagem dos deficientes visuais e libras dos surdos mudos, ok? Então a tia está aguardando o vídeo de vocês. Até a próxima!